Olá pessoal, tudo bom? Hoje a nossa aula vai ser uma aula síncrona, né? Então eu vou passar uma atividade para que vocês estejam desenvolvendo até a próxima semana no Moodle, né? Essa atividade vai ser referente à aula de ontem, né? Segunda-feira e a aula de hoje também. Então é uma atividade mais completa. Eu vou estar passando as informações por e-mail e colocando ela lá no Moodle. Para o pessoal que está tendo um pouco de dificuldade em realizar as atividades anteriores, né, fiquem tranquilos, porque a ideia dessas atividades é que vocês desenvolvam para ter a participação, né? Ou seja, para que vocês consigam realmente acompanhar as aulas. Eu vou estar corrigindo em detalhes adiante. Então, na próxima semana, o nosso planejamento é para que a gente tenha aulas síncronas, para que dessa forma eu possa corrigir os trabalhos e os projetos que já foram realizados, né? Então, assim, na próxima semana eu vou estar com vocês através do Teams, desenvolvendo a correção dos exercícios que já foram passados até o momento. A princípio, são três, né? Temos três aí para corrigir, então em 2 dias a gente vai corrigir e conseguir conversar também sobre outros assuntos. Então, um outro assunto que eu gostaria de conversar na próxima semana também, então por isso é muito importante que o pessoal participe, é sobre a próxima avaliação, né? Temos planejado 3 avaliações. A primeira avaliação já aconteceu, a segunda avaliação vai ser sobre o C++ também, né, sobre o C. Então a gente já pode começar a conversar sobre isso em relação a datas, para que vocês possam se organizar, né, para que a gente faça o projeto 2 de forma saudável, né? Lembrando que, para finalizar, a gente vai ter algumas aulas em Python, né? E vamos fazer um projeto 3, né, em Python, que aí a gente encerra a disciplina. Então, na semana que vem a gente fala em detalhes sobre as datas, né? Que é muito importante a gente começar a se planejar, porque as nossas aulas vão só até final do mês que vem, né? Então a gente pode puxar o calendário e conversar no Teams sobre essas questões que são importantes para alinharmos, né? E para finalizar a disciplina. Bom, hoje eu vou falar um pouco sobre algumas formas de apresentação de números, certo? E também algumas questões do problema que será proposto para o exercício, que é a utilização de loop juntamente com a utilização de vetores. Bom, então vamos lá. Primeiro, alguns alunos me relataram que tiveram dificuldades em acertar a tabela, certo? A tabela de apresentação. Então, vou passar hoje uma outra forma de apresentar números. Então, vamos colocar aqui. Números, certo? Como funciona essa forma de apresentação de números, né? Percebam, pessoal, que além do cout, eu posso utilizar o printf, né? O printf. O printf, ele é uma forma de apresentação de texto também, que basicamente ela imprima, né, na tela, né? Qual a diferença? Ele é mais personalizável, então o Cout é mais direto, é mais simples, inclusive, né? Por isso que eu passo primeiro, só que ele não tem muita flexibilidade em relação à forma de apresentação. Contudo, o printf ele tem bastante flexibilidade para apresentação. Como é que funciona? Eu preciso colocar aqui com um porcentagem a forma que eu quero apresentar um número, certo? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. Depois que eu coloco a forma que eu quero apresentar esse número, eu vou dar um pular linha, né? Aqui um /n invertido, simplesmente para ir para a linha seguinte, vou dar um vírgula, e aqui eu vou colocar o número. Aqui poderia ser, né? Então ali eu coloquei porcentagem 4.2, vocês já vão ver o que isso significa. Aqui poderia ser uma variável, que eu entraria com a variável, eu vou colocar um número direto aqui, simplesmente para apresentação. Então, 3.1415,9 é o valor de π, né, aproximado.
Então, vamos apresentar esse número. Olha só, que legal. Quando eu coloquei o printf com essa característica aqui, né, asterisco 4, aqui que importa, né, 2f, ou seja, duas casas após a vírgula, ele me apresentou um número com duas casas após a vírgula. Se eu colocar aqui, então ficou 3,14 ali, apesar de eu ter mais números, né? Então, se eu colocar aqui 1, por exemplo, vamos mostrar para vocês como ficaria. Ó, 3,1. Então, para a questão de notas, para quem está fazendo a tabela ali, né? Para a questão de notas, ficaria muito interessante utilizar isso. Porque se eu colocasse aqui, ó, vamos imaginar outro número, não o π. Um número que, vamos lá, que é a média de um número com uma divisão periódica, né? Ó. Ou um 3, se eu deixar lá só 3, olha só que legal. Ó, opa, 3 não deu, ele não entendeu. Então, quando eu utilizar os números aqui, eu preciso aqui colocar 3.0. É assim que o meu algoritmo vai armazenar essa informação, né? Ou seja, quando eu tiver um número lá com uma dízima periódica, né, vamos deixar aqui esse aqui que é o legal, que seria, por exemplo, esse, através do printf, eu consigo restringir a questão de apresentação. Opa, vocês não estão vendo, só um pouquinho. Vamos fechar isso aqui. Eu consigo restringir a questão de apresentação, então eu posso aumentar ou diminuir o número de casas após a vírgula, né? E com isso apresentar o texto da forma que eu quero, certo? Então, olha só, se vocês verem aqui como está escrito, ele diz aqui restrição, né, e formato. Formato aqui no F, no caso, para essa forma de apresentação de texto, certo? Então, eu consigo escolher a forma que eu quero para apresentar. Vamos colocar um número maior aqui, por exemplo, só para vocês verem como fica. Ó, certo? Então, dessa forma, eu consigo, através desse... Opa, eu tenho que fechar essa apresentação. Através desse ajuste aqui, eu consigo colocar, por exemplo, quantas casas eu quero após a vírgula para um número, por exemplo. Certo? Então, vamos deixar esse número aqui, que é um número bem grande, e daí a gente consegue flexibilizar. Certo? Se eu quiser apresentar mais que um número aqui, o que eu preciso fazer é o seguinte: eu poderia colocar aqui do lado, certo? E colocar aqui uma vírgula para separar o outro número. Então, vamos colocar duas vezes esse número. Opa! Colocamos duas vezes esse número e apresentamos esse resultado. Olha só. Então, ele apresentou ao lado o resultado com o printf, certo? Então, assim, daria para, por exemplo, apresentar a tabela, né, com duas casas após a vírgula aqui, as notas, né, no caso, se a gente tivesse a questão das notas ali. E isso aí melhoraria bastante a apresentação e a organização do projeto. Então, para quem está tendo dificuldade em fazer tabelas, né, por causa da questão do tamanho dos números, então aí tem uma alternativa para que vocês possam fazer isso. Quando vocês calcularem os números, automaticamente ele já vai ser um 3,000 e daí se tiver duas casas após a vírgula, ele vai ficar armazenado dessa forma, né? Ele já vai dar um número correto aqui na programação, né? Quando vocês fizerem a tabela, certo? Tá ali, ó. Beleza? Bom, então é assim que funciona, né? Esse comando. Como é que eu faço para outras formas, né? Então, não existe só essa forma de apresentação de números, né? O printf, vocês podem dar uma pesquisada adicional, tem diversas formas que podem ser utilizadas, né? Então, eu vou colocar aqui algumas para dar de exemplo. Essa aqui é a principal, né? Esse porcentagem 4 ponto. O número após a vírgula f, isso é questão da programação mesmo, certo?
eu vou colocar mais algumas aqui para que a gente veja as diferenças. Então, para eu colocar outra forma, porcentagem, posso colocar aqui mais 0,0e, né, para apresentar outra forma de resultado, né? Então, aí neste caso, o meu valor ficou com número exponencial para números de engenharia. Então, por exemplo, um número muito grande aqui, talvez seja interessante com expoente, né? Então, vamos dar um exemplo aqui com um número maior para ver como fica. Ó. 3, mais 3 ESP de 5, né? O que daria para colocar aqui, vamos colocar aqui um 2 para mostrar. Ó, mais 3,00, né? Então aqui, dessa forma eu consigo colocar quantas casas após a vírgula, certo? E com isso eu consigo apresentar números maiores. Ó, se eu não quiser colocar o mais ali, também não tem problema. Eu posso colocar o 3 ESP, né? Vamos colocar aqui 3.124. 124. 3... um número maior aí, sem problemas em relação ao qual número, né? Então, assim eu consigo, olha só, utilizar números com expoente, né? Então, como é que funciona? Aqui o 2F vai funcionar para números após a vírgula, só que se for um número muito grande, vai aparecer ele inteiro, né? No caso das notas, não passa de 10, então não teria problema, mas para números de engenharia, resultados, eu precisaria utilizar o E aqui, ao invés do F. Ponto 2 para duas casas após a vírgula, certo? Bom, temos mais opções também, né? Temos outras opções, vamos lá. Como é que eu faço? Coloco outra opção aqui, tem opção aqui E, para um número. Vamos colocar esse número, que esse número aqui é bem interessante para apresentar aqui como resultado, porque ele é bem extenso, né? Então, o E, ele vai apresentar um número inteiro, né? Da forma que ele estiver sendo apresentado. Vamos lá. 3.124314. Ele não foi até o final, ó. São 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 números apresentou. Então, 6 após a vírgula, certo? Também com um expoente aqui, o E. O E não tem como a gente alterar. Então, bom, tem várias formas de usar o printf, né? Para números, aqui está um exemplo. Os que eu mais uso são esses dois aqui, o F e o E, né? Que são mais interessantes porque são mais fáceis de programar e de ajustar da forma que você realmente quer, né? Vamos colocar números maiores aqui. Certo? Funciona plenamente, né? Sem problema nenhum. Certo? Bom, outras formas de fazer o printf. Eu posso fazer o printf com uma string, por exemplo, né? Não é somente para números que ele está sendo utilizado, eu posso fazer uma string. Como é que eu faço uma string? Da mesma forma, né? Eu coloco aqui qualquer texto, eu poderia colocar, né? E quando eu coloco porcentagem, ele vai ele vai rastrear o que eu quero. Então, eu vou colocar aqui porcentagem S para uma string, vou pular uma linha como se fosse um texto, né? Então, o algoritmo entende que quando eu coloco porcentagem S, ele vai apresentar o que eu realmente quero. Né? Como eu estou falando em string, então tem que ter aspas aqui também, a string. Vamos testar, esse é a string. Então tá aí, pessoal, né? A string funcionou como se fosse um cout, né? Eu tive que configurar aqui, pular a linha aqui, para que ele funcionasse da forma que eu queria. Então eu posso usar com S, porcentagem S eu coloco a string, porcentagem F eu coloco um número com uma certa, um número normal, né? Com uma certa precisão.
porcentagem ponto .e, eu coloco o número com expoente, né? Então, e temos outras formas também, não é só isso. Bom, existe porcentagem D, existe porcentagem X, porcentagem... Bom, tem diversas outras formas, tá? Eu deixei algumas prontas aqui para mostrar, só para a gente não perder tempo. Vamos lá. Para a gente não perder tempo, para ganhar tempo em relação a digitar, né? Então, assim, essas aqui foram as que eu deixei preparadas. Existem diversas formas de usar o printf, né? Eu vou mostrar para vocês esses exemplos aqui para cada caso. Eu estava trabalhando primeiro com os floats, né? Que são os números aqui, que é o mais interessante para nós, porque é o que a gente mais utiliza. Então, olha só, pessoal, como existem diversas formas de apresentar. O string e a questão dos floats aqui, é por isso F, né? A gente já... A gente vai utilizar bastante, né? Mas existem outras formas também, né? Existem formas de apresentar os números com um certo espaçamento, né? Então, aqui eu tenho... quando eu faço vezes D aqui, eu tenho um espaçamento que eu coloco, né? Vamos colocar um aqui só para mostrar a diferença. Ó, então eu trouxe meu 10 aqui para mais próximo, por quê? Porque eu quis apresentar aquele número com um espaçamento de 1 somente, certo? Então eu consegui ajustar isso. Eu consigo ajustar também... Opa, eu acho que vocês não viram ainda, desculpe. Vamos lá. Aqui. Eu consigo ajustar a distância aqui, né, de apresentação, né, com esse vezes D, né, para o número. Então, eu deixei um espaçamento para o 10. Eu consigo apresentar uma string, eu consigo ajustar a distância, eu consigo de diversas formas apresentar os números, eu consigo apresentar números com diversos radicais, né? Então, a gente tem aqui umas opções, né? Diversas formas de apresentação, né? Então, quando a gente quer utilizar hexadecimal e alterar a forma de apresentação, a gente utiliza essas outras formas, né? É possível acrescentar zeros, né? Ou espaços. Então, aqui, neste exemplo, eu deixei 10... era, a princípio, 10 espaços. Vamos lá. Aqui deveria ter 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou 8 só. 8, na verdade. E eu consigo ajustar o texto de outras formas. Bom, basicamente, eu quis mostrar essa diferença, tá? Isso é bem fácil de vocês encontrarem até outras variações, tá? Eu não quis trazer todas aqui, porque tem algumas aí que a gente usa pouco. Por exemplo, essa aqui eu não uso. Essas aqui eu uso muito pouco, né? Essa forma de apresentação é que a gente vai mais usar. Só para mostrar, pessoal, que existem outras formas de apresentar o texto, né? Eu recomendo que vocês tenham bastante atenção nesta forma aqui. Essa aqui é caracteres. Eu descobri que 65 é o A maiúsculo, então cada caractere ele tem, por exemplo, uma informação binária, né, que representa essa letra. Então, 65 vai gerar essa informação, né, através de outros caracteres. Então, também temos essa opção. A opção mais importante para se gravar é essa aqui, né, que tem o F, que é a que a gente vai usar para a tabela, e esse número de engenharia, que a gente vai usar mais, certo? Bom, então, sobre o printf é isso, né? A gente tem mais algumas formas de apresentação, mas aí eu deixo em aberto para que vocês, né, pesquisem e utilizem esse printf caso vocês tenham interesse. Então ele é bem simples, né? Não tem muito segredo aqui, você pode escrever o texto aqui, aqui dentro, e quando você coloca asterisco, automaticamente ele joga o valor para cá, certo? Então a gente vai colocar... Bom, então com isso a gente consegue dar sequência no nosso problema. Chegamos mais ou menos ao fim
da metade, né, da nossa aula de hoje. Bom, então, voltando ao nosso problema em questão, o nosso problema em questão era em relação à utilização de matrizes e matrizes para gerar um problema de um jogo da velha, né? Então, o que eu vou fazer? A primeira informação que eu preciso para fazer a questão do meu problema, que a gente vai corrigir na próxima aula, que é o problema que eu estou passando, é criar a matriz, né? Uma matriz. A gente só precisa de uma matriz que tenha números inteiros, né? Porque a gente vai estar utilizando, a princípio, uma matriz de números inteiros. Bom, para jogar o jogo da velha, precisamos de uma matriz de 3×3, né? E com isso eu consigo apresentar, gerar o jogo da velha. Então eu tenho 3 posições, ao total 9, né? 9 posições. Então tem linha, coluna, linha, coluna, linha, coluna. Vamos gerar todas essas opções. Bom, o primeiro detalhe a se fazer em relação a essa matriz é que eu tenho que colocar o valor 0 em todas as posições, né? Então, assim, eu preciso criar uma variável tipo inteira para linha e uma variável tipo inteira para coluna, né? Para que eu possa contar as linhas e colunas e apresentar ela da forma que eu quero. Então, vamos fazer isso. Vamos utilizar um for para armazenar essas informações, né? Então, for, primeiro linha, né? Linha é igual a 0, ponto e vírgula, linha menor que 3, né? Ponto e vírgula, linha mais mais. Então, eu estou criando um for para passar por todas as linhas, né? Vamos só mostrar, então. Aqui eu vou usar um cout. Vamos usar um printf aqui. Pode ser, né? Para a gente mostrar todas as linhas. Bom, aqui no nosso printf a gente vai usar o quê? Vamos colocar aquele 4. Vamos testar um 4.0f para que ele não fique nenhum número após a vírgula, né? Todas as linhas. Daria para usar até outros comandos, né? Porque daí é só apresentação de número, é mais simples. Aí eu tenho que colocar vírgula, linha, né? Pontos. E aqui eu preciso pular a linha para não ficar tudo na mesma linha, certo? Então, temos aí o nosso for. Lembrando que para o nosso for eu preciso ter a questão das aspas, né? Para que ele entenda que eu estou ali. Então aqui eu posso ajustar assim e eu dou esse printf dentro desse for. Depois eu vou criar o printf para a coluna também, né? Então, vamos lá. Vamos ver se funcionou. Bom, funcionou, olha só. Todas as linhas 0, 0, 0, né? Por enquanto estamos com as linhas zeradas, certo? Então aí funcionou. E com isso eu já consigo apresentar o resultado, né? Diminuiu o espaçamento, o 4 aqui, né? Troquei para 1. Eu não preciso de 4 espaçamentos para apresentar esse número, né? Posso colocar 1. Então, porcentagem, 1 para o número de espaçamentos, 0 para números após a vírgula, né? F é o tipo a forma de apresentação deste número, certo? Então, beleza, temos todas as linhas. Agora, eu preciso fazer um for para passar pelas colunas também, né? Lembrando que este for tem que estar dentro deste for para que ele gere essa questão das colunas também. Então, for, né, coluna igual a 0, vou passar pelas colunas, ponto e vírgula, coluna menor que 3, ponto e vírgula,
C++, né? Então aqui eu passo dentro da coluna, eu crio mais as chaves para colocar o que eu quero apresentar e vou dar um printf aqui, mesma coisa para coluna, né? Então vamos colocar coluna, os valores das colunas. Então vamos lá. Aí, eu coloquei linha 00, né? Aqui eu tenho que colocar todas as colunas igual a 000, né? Para que funcione o meu printf. Olha só, isso é legal para entender como é que funciona o programa, né? Como é que realmente está acontecendo a programação dentro dele. O que esse um for dentro do outro está fazendo? Um for dentro do outro está fazendo o seguinte, ó. Primeiro, todas as linhas, 0, né? Aí, o que ele fez? Ele passou para coluna, que eu escrevi errado, mas vamos lá. Daí, todas as colunas, valor 0. Ou seja, ele rodou 3 vezes, né, o colunas que foi dentro do for e passou para o próximo for, certo? Por enquanto, como eu não estou falando em apresentação de um acumulador, ele está apresentando o resultado 0, certo? Bom, isso seria a base, né, para que eu desenvolvesse a minha matriz, né? De que forma? Aqui eu não vou apresentar isso aqui. Aqui eu vou apresentar isso. Não vou apresentar o número das colunas, né? Então, bom, eu já tenho linhas e colunas aqui sendo apresentadas, só que eu não preciso pular tantas linhas para coluna, né? Ou seja, na verdade para linha. Quando eu estou fazendo para coluna, vamos lá, vamos ver como é que fica. Ó, eu não preciso pular tantas casas para coluna, então vamos lá. Do jeito que estava antes era mais fácil de acertar, né? Ó, para mostrar como é que fica nessa apresentação. Todas as colunas, né? Então, todas as linhas apresentou primeiro, daí começou colunas, todas as colunas, todas as colunas. Daí pulou para o próximo linhas. Vamos fazer assim, só para mostrar a diferença. Então, toda vez que ele pula para a próxima ferramenta, né, que ele pula para o próximo loop, eu crio um pular linha, por exemplo, né? Bom, com isso eu consigo fazer o que, né, dentro desse programa? Eu consigo armazenar os zeros, né, dentro do meu loop e eu consigo criar uma matriz com 0 e 0. Né? E dessa forma eu consigo gerar a minha base para fazer o meu programa em relação ao jogo da velha, que é a proposta da atividade, né? Sinceramente, aqui eu prefiro utilizar o cout porque ele é mais simples, né? Se eu der um cout aqui, se eu colocar aqui linhas e colunas, vai ser mais simples de eu estar utilizando ele, por exemplo, né? Quer ver? Para esse programa. Então, para o programa das notas, a questão do printf é interessante. Mas para esse aqui, o cout eu considero mais interessante porque ele é mais simples, né? Ó, ele já apareceu o valor do acumulador ali. Então, cout linha, cout coluna, end line, né? Vamos pular uma linha aqui. Vejam que a forma de apresentação é um pouco diferente. Né? Ó, pulou, pulou, pulou. Vamos colocar em cima. Opa. Aí.
Então a forma de apresentação do meu comando é um pouco diferente, né, do cout para o printf. Aí eu posso ajustar da forma que realmente eu preciso, né? Então aqui, se eu quiser... Bom, eu não vou dar sequência no desenvolvimento dele, foi mais para mostrar, né, essas diferenças do cout para o printf. O desafio de fazer o jogo da velha, ele é bem difícil, na verdade. Por isso que é um desafio, certo? O que a gente vai fazer? A gente vai adiante, né? Desenvolver o nosso programa para resolver esse problema, né? Tem outros segredos aqui para que funcione isso. A gente, né, precisa... Vamos mostrar aqui, na verdade, fazer isso aqui. Ó, eu posso colocar isso aqui, por exemplo, eu posso criar um loop aqui para apresentar os valores da posição da linha e coluna, certo? Ó, ficaria assim, né? Aqui é só para dar um espaço, para que passe por todos esses valores. Então ali eu só criei a questão da variação para mostrar a questão da variação, mas para fazer o programa a gente precisaria fazer isso aqui, né? Então tá ali, ó, os valores aqui com espaço, né? Então eu posso fazer os valores da matriz passando um por um, né? Para que realmente eu possa ter o meu resultado final da matriz que eu quero. Bom, o que está acontecendo aqui? Aqui o que está acontecendo é o seguinte, eu não defini os valores de L e C da matriz, né? Eu não defini esses valores ainda, então por isso não está rodando. Eu preciso igualar a zero, né? Então eu mostrei para vocês como que a gente iguala a zero, e daí com isso eu vou conseguir apresentar os valores zerados, né, para a matriz. Então, por esse motivo, não tá gerando os valores ali de forma correta, né? Então, por exemplo, a gente teria que fazer isso aqui, ó. Eu vou copiar aqui para ganhar um pouco de tempo. A gente já fez isso na última aula, né? Eu posso criar um loop também para zerar tudo isso aqui. Certo? E com isso eu consigo criar a apresentação daquele resultado e assim por diante, né? Ó, já agora ficou tudo zerado certinho, né? Só preciso acertar a questão de pular linha para que a matriz fique correta. Opa, pulei linhas aqui. Então aqui eu pulei linhas, né, para apresentar as posições da matriz, e com isso eu apresentei ela toda, né, de forma inteira. Bom, pessoal, a princípio é isso, tá? Eu vou estar ajudando vocês a resolver esse problema e pensando com vocês na próxima aula. Só queria mostrar qual que é a ideia, né, do início do programa. Então, assim, vamos lá, vamos fechar essa ideia do programa. A ideia do programa de hoje é que a gente crie, né, uma matriz com todas as posições, né, da linha e coluna igual a zero, que tenha 3 linhas e 3 colunas, né, conforme a apresentação da aula anterior. Aí o que a gente vai fazer? A gente vai perguntar qual que é o valor da variável da linha e da coluna, e com isso, através do goTo, pode ser, né, ou de um loop, a gente vai atualizar a posição da linha e a coluna. Então, assim, a gente vai criar um for para que você pergunte qual que é a posição que você quer jogar. Aí o usuário vai falar, eu quero jogar na posição 00 dessa matriz.
Aí ele vai perguntar qual que é o valor dessa posição. Quando ele falar, desculpa, quando ele jogar nessa posição 00, ele vai automaticamente atualizar o valor da minha informação, certo? Eu vou fazer um desenho para ficar até mais simples essa questão dessa matriz, que eu acho que é um probleminha um pouquinho mais difícil. Semana que vem a gente vai fazer a matriz, fiquem tranquilos. Eu quero ver o que vocês conseguem gerar de resultado com base no que a gente passou. Então, hoje eu passei algumas formas de apresentação do printf, algumas formas novas para a gente testar e treinar, né? Além do printf, demos uma reforçada aí na questão do for. O meu for não ficou exatamente adequado para o problema que a gente está fazendo. Tem que fazer alguns ajustes. Só não quero perder tempo aqui no vídeo. A gente pode discutir isso numa aula síncrona, né? Que daí a gente vai trocando ideia e conversando. E daí tá dada essa atividade. Beleza, pessoal? Obrigado por assistirem aí. E é isso, então.